Olá, bem-vindos ao podcast da Sêneca sobre História, seu preparatório para o Enem, seu estudo para o ensino médio. E agora a gente está no capítulo sobre a ocupação do continente americano. E a gente começa falando sobre as hipóteses da ocupação no continente americano. Que muito da história que a gente sabe atualmente sobre o continente americano se deve aos europeus, né, que chegaram ao continente americano principalmente no final do século XV e aí adiante, né, em diante. Bom, hoje há evidências de que o continente americano começou a ser povoado há no mínimo 10 mil anos. Isso se deve a trabalhos e descobertas arqueológicas, bem como diversos estudos de pesquisadores, especialmente a partir do século XIX. E é o seguinte, os vestígios mais antigos foram encontrados no continente africano. Os vestígios mais antigos humanos foram encontrados no continente africano. Isso levou à crença de que o desenvolvimento dos humanos começou na África, mas que também outras partes do planeta foram ocupadas pelos humanos, claro. Os primeiros humanos, então, saíram da África, chegaram à Ásia e à Europa, e então América e Oceania. Com relação à ocupação da América, como os historiadores não entraram em um consenso sobre o início dessa ocupação, incluindo as rotas, né, que os povoadores utilizaram, existem diferentes hipóteses para o povoamento da América. Mas existem duas teorias que prevalecem. Uma é a hipótese polinésia e a outra é a hipótese asiática. Bom, a asiática ela acredita que os povoadores deixaram a Ásia e cruzaram a pé o Estreito de Bering, que fica entre o Alasca e a Sibéria. No caso da Polinésia, os primeiros povoadores da América eles saíram de ilhas da Polinésia em embarcações pequenas, barcos pequenos, e eles cruzaram a costa do Oceano Pacífico. Também é defendida outra hipótese, que é a de ocupação dupla. Os povoadores teriam migrado primeiramente da Ásia pelo Estreito de Bering e depois a ocupação teria sido por meio da Polinésia. Uma perguntinha para recapitular. Há quanto tempo aproximadamente o continente americano começou a ser povoado segundo os estudos e descobertas arqueológicas? 20 mil anos, 2 mil anos, 10 mil anos ou 5 mil anos? Há quanto tempo aproximadamente o continente americano começou a ser povoado segundo estudos e descobertas arqueológicas? 10 mil anos, pelo menos. Bom, seguindo em frente, a gente fala dos primeiros habitantes da América. O povoamento do continente americano, ele começou com os nômades, que eles não tinham moradia estabelecida, então eles migravam para conseguir viver melhor. Como não praticavam agricultura, eles eram coletores e caçadores também. O estilo de vida. Bom, não se sabe se esses povos tinham alguma cultura em comum, pois eles eram bem diferentes em estilo de vida. E também o seguinte, acredita-se que eles tenham vivido na Idade da Pedra Lascada ou o período paleolítico, uma vez que de uma maneira geral eles eram coletores e caçadores. Seguindo em frente também, a gente pode falar das descobertas e dos sítios arqueológicos do Brasil. A descoberta de fontes materiais em sítios arqueológicos no Brasil permite construir os estudos sobre os primeiros povos da região. Os sambaquis, que são concheiros, também fornecem vestígios arqueológicos. Sambaqui, na verdade, significa monte de conchas, na origem tupi. Então, eles ficam localizados no litoral, os sambaquis eles guardam indícios humanos, além de fósseis e material orgânico, como pedaços de conchas. São sítios arqueológicos. Tanto no litoral sul como no sudeste e nordeste, é possível localizar sambaquis no Brasil, inclusive alguns que chegam a uma altura de 30 metros. E os parques arqueológicos são aqueles que concentram os sítios arqueológicos, que são lugares onde é possível encontrar vestígios arqueológicos, ou seja, indícios materiais de que houve presença humana
e que ficam debaixo de rochas ou então de camadas de terra. Em várias regiões do Brasil é possível encontrar sítios e parques arqueológicos. Um dos mais proeminentes do mundo fica no Piauí, que é o Parque de São Raimundo Nonato. Bom, e nesses locais que a gente está falando, podem ser encontrados desenhos dos nossos antepassados, que são as pinturas rupestres, que elas eram feitas nas paredes de cavernas ou então de rochas. Alguns dos estados em que essas pinturas rupestres foram encontradas são Piauí, Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina. E um fato muito interessante é que em 1975, um crânio foi identificado em Pedro Leopoldo, que fica perto de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Nesse sítio arqueológico estava um fóssil humano que é considerado o mais antigo do continente americano. E esse fóssil foi batizado de Luzia, porque os cientistas descobriram que o crânio era feminino. Bom, seguindo em frente aqui, eu vou fazer uma pergunta para a gente recapitular. Onde fica um dos maiores parques arqueológicos do Brasil, o Parque de São Raimundo Nonato? Vou dar 4 opções para vocês: Bahia, Piauí, São Paulo ou Minas Gerais. O Parque São Raimundo Nonato fica localizado no Piauí. Outra perguntinha para a gente fechar. O que os nômades que começaram a povoar o continente americano não praticavam? 4 opções: caça, agricultura, migração ou coleta. O que eles não praticavam? Então, os nômades que começaram a povoar o continente americano não dominavam, não praticavam a agricultura. Bom, esse podcast vai ficando por aqui. Continue acompanhando que tem mais sobre esse assunto da ocupação do continente americano. Curta a Cênica já nas redes sociais também. E obrigado por acompanhar. Tchau!